Fala pessoal, bem-vindos de volta. Eduardo aqui para poder trazer para vocês uma aulinha fresquinha de Kotlin. Hoje eu vou estar falando sobre Scope Functions no Kotlin. Eu trouxe um exemplo aqui, eu já criei previamente aqui 3 classes para a gente poder estar trabalhando em cima disso e eu poder estar explicando para vocês o que são Scope Functions e como usá-las. É um conceito super importante para você que quer se inserir no mercado de trabalho ou se especializar em Kotlin, tanto para Android ou para back-end, enfim. E logo após essa aula eu vou estar fazendo alguns exercícios com vocês, mas eu preciso primeiro, antes de fazer exercícios de Kotlin e lógica, eu preciso estar explicando para vocês como usar esses operadores aqui, essas scope functions, tudo bem? E bom, primeiramente, antes de eu começar aqui pelo let, né, eu preciso explicar também o conceito de this, a keyword this aqui no Kotlin. E essa é uma keyword usada para poder identificar, referenciar, na verdade, o contexto em que você está. Nesse caso aqui, o this dentro da classe person diz respeito à classe em si. Então, no caso, se eu quiser acessar nome aqui dentro, eu posso fazer this ponto. Perdão, vou criar uma função aqui, print name. Aí eu faço um print ln this ponto e aparece já aqui para mim name e age. Então, se eu der um Ctrl clique aqui no name, o meu cursor vem parar aqui. Então, sempre que eu quiser referenciar algo, né, dentro de um escopo, o this vai dizer respeito a nesse exemplo aqui, isso seria a classe, né? Se for uma tela no Android, a gente chama de activity ou fragment. Quando você usar o this, você vai estar se referindo a aquela tela, aquela activity ou fragment em si. Então, aqui dentro de car, por exemplo, se eu fizer um print brand aqui no caso é a marca do carro. Então, eu posso fazer um print ln this.brand. Então, percebe que quando eu dou um this ponto, o que aparece para mim são as propriedades da classe carro, já que dentro dessa classe o this vai dizer respeito a carro, tudo bem? Então, vamos apagar aqui. Então, voltando aqui, a classe carro vai ter brand, que é a marca, o tipo, que eu criei um class aqui, que pode ser SUV ou sedã, só deixei esses dois. E o owner, que é o dono, que vai ser do tipo person. Eu posso ter sim uma outra classe, uma classe dentro de outra classe. Tudo bem? Então, vamos ver como é que isso vai funcionar aqui e como é que eu vou estar usando as scope functions. Primeiro, let, né? Bom, let serve nada, assim, basicamente falando, para você estar referenciando uma certa variável em um determinado escopo. Como assim? Digamos que eu vou estar criando uma pessoa aqui, val person, igual a classe person, vou instanciar essa classe, name vai ser igual a José, age vai ser 30. Instanciei essa classe aqui, eu tenho um objeto, beleza? E aí eu vou estar criando um carro aqui, que vai ser o carro do José. Brand, eu vou botar aqui Fiat Type car type.sedan e owner vai ser person. Então eu passo para cá no meu construtor uma instância da classe person. Então eu consigo ter aqui dentro um identificador de quem é o dono, que pessoa que é o dono desse carro. Então, se eu quiser acessar, por exemplo, printar no meu console o nome do dono do carro, eu posso fazer tanto person.name quanto car.owner.name. Vocês vão ver aqui quando eu der o play, eu vou ter exatamente o mesmo resultado. Tudo bem? E aí, o que eu posso fazer agora? Concorda que, por exemplo, digamos que eu queira pegar o nome do dono do carro e referenciar essa variável para fazer várias coisas com ela. Eu quero fazer 3 print ln diferentes. Por quê? Porque eu tô afim de fazer na minha aplicação e é isso que eu quero fazer. Então eu vou lá, faço um print ln car.owner.name, print ln car.owner.name e por assim vai. Eu posso fazer outras coisas aqui também. Ou se isso aqui fosse o número, eu quero fazer diversas operações matemáticas com esse número. Percebe que aqui eu estou sendo bastante repetitivo? Então o poder que o let me dá está fazendo isso aqui, car.owner.name.
.name.let. E aí, aqui dentro desse escopo aqui, quando eu abro, é assim, essa é a sintaxe do let, tá? E vai ser a mesma sintaxe para todas essas scope functions. E aqui dentro desse escopo, o it, estão vendo aqui a diquinha do IntelliJ já? O it vai dizer respeito a esse nome. Então, se eu fizer isso aqui, aqui vai virar it. Aqui também e aqui também. Na hora que eu der o play aqui, vocês vão ver que eu vou ter o nome printado 3 vezes. Mas concorda que it não te clarifica nada no que diz respeito a dentro desse escopo o que é o it. Você teria que ver aqui o que está sendo referenciado e aí sim você vai ter uma ideia. Mas em algumas situações você vai ter um escopo que ali é muito grande. Ele vai ter dezenas de linhas, talvez, dependendo do caso. Então, uma possibilidade que o Kotlin te dá aqui é de estar colocando um nome para esse it. Então, a partir do momento que você coloca o nome que você quiser e a setinha, o it passa a não valer mais, e aí você pode usar o nome que você melhor preferir, que seja mais legível. Tudo bem? Eu vou ter aqui o mesmo resultado. Show de bola? Falamos do let. E tem mais um uso para ele, na verdade, que acho que é o uso mais fundamental, mais comum que vocês vão ver por aí fora. Que é para null check. Como assim? Lembra que eu falei para vocês que variáveis também podem ser nulas? Então, digamos que o nome da pessoa aqui pode ser nulo. É algo que talvez possa acontecer. E vamos ver aqui. Quando eu dou um Ctrl Q aqui, public final val name é do tipo string ou nulo, tudo bem? E aqui, quando eu dou um Ctrl Q em car.owner.name, eu vou ter a mesma coisa. E aí, se por acaso eu passasse nulo aqui e der play, o que vai acontecer? Eu vou estar imprimindo null 3 vezes aqui no meu let. E digamos que eu não queira isso. Tem como tratar de alguma forma? Sim, você tem. Basta você colocar uma interrogação aqui atrás do ponto, que é o null check, né? Lembra? E aí, a partir desse momento, na hora que eu dou play, nada é executado. Por quê? Porque car.owner.name, se não for nulo, aí eu faço let, e aí nome vai ser a minha variável de referência aqui, e aí todo esse trecho de código vai acontecer. Então, seria basicamente a mesma coisa que eu fizesse uma condicional. Se eu fizer um car.owner.name diferente de null, então faça um print de car.owner.name. Deixa eu comentar isso aqui. E aí, vou dar play aqui agora. E aí, eu vou ter o mesmo output aqui que não é nada. Mas percebe que aqui eu estou sendo bem repetitivo? Então, na maioria das vezes, a gente acaba usando no dia a dia o let para isso, tudo bem? E você pode até me perguntar, deixa eu voltar aqui para nossa condicional. Eduardo, mas eu prefiro fazer o if porque aí eu consigo fazer o else. E aí, se for o caso de ser nulo, eu consigo estar fazendo algum, por exemplo, println, infelizmente, name igual null. E aí, se eu der play aqui agora, eu vou ter aqui no output, infelizmente, name igual a null. E aí, eu tenho sim como estar fazendo algo similar a esse else aqui com o meu let. Lembra do Elvis Operator? Eu posso estar usando ele aqui. Por quê? O que é o Elvis? Lembra que o Elvis dado uma variável dado uma variável aqui, caso seja nulo, e aí aqui eu vou ter a minha saída, né, de emergência, digamos assim. Então, car.owner.name, o código vai tentar fazer esse let. Caso não seja nulo, vai entrar aqui, vai executar linha por linha. Mas caso não seja, aí eu quero que entre aqui nesse Elvis. E aí, o Elvis, lembra que no exemplo que eu dei, era, por exemplo, vou botar aqui val a null ou algo assim. Se uma tal variável poderia ser isso aqui, na verdade, que se name for null, aí eu daria para essa variável, na verdade, o valor de 1. Mas nesse caso aqui, a gente não quer informar uma variável ou assinar um valor para uma variável. A gente quer executar alguma coisa. E o que a gente faz? A gente pode usar run. E aí, esse trecho de código aqui vai ser executado caso name seja null. E aí eu posso fazer isso aqui.
Vou apagar esse código aqui embaixo. Vou colocar aqui como José novamente. Vamos ver como é que o código se comporta. Aqui eu vou ter José, José, José 3 vezes. E no momento que eu deixo como nulo, eu vou ter um infelizmente name é igual a null. Tudo bem? Então, essa aqui é uma convenção que vocês vão encontrar bastante por aí fora. E é bem legal de estar sendo usado. Vamos falar agora sobre o also. E o also ele faz basicamente a mesma coisa que o let. Eu poderia fazer, inclusive, aqui. Vou copiar e colar e, ao invés do let, vou usar also. E é exatamente a mesma coisa. Eu espero que meu output agora seja igual, só que duplicado. Perfeito. E aí, se eu botar aqui de volta José, mesma coisa, duplicado. 3 vezes, 3 vezes. Show de bola. Ah, mas se eu tenho let, por que eles criaram o also, já que os dois são iguais? Mas é que, na verdade, encare o also como... Also, literalmente falando em inglês, é também, né? Então, dada essa variável aqui, se caso ela não seja nula nesse caso, mas poderia ser sem o null check também, mas aí nesse caso o name aqui poderia ser do tipo nulo, né? Também faça isso aqui. E o let, além de fazer isso que o also faz, ele também tem um poder que é na hora de você declarar variáveis. Como assim? Se eu tivesse, na verdade, declarando uma variável aqui, deixa eu apagar esses dois códigos aqui. Eu quero val uppercase name. O nome em caixa alta, tudo em caps lock, né? Então, vou botar aqui igual a car.owner.name. Eu poderia acessar diretamente o person.name, mas nesse exemplo eu quero usar dessa forma. E aí eu vou fazer um let, porque eu quero só se o nome não for nulo. E aí aqui, o it vai passar a ser o meu nome, né? Mas eu vou colocar aqui um nomezinho melhor. E no momento em que eu fizer isso aqui, uppercase é uma classe padrão do Kotlin para vocês estarem colocando os seus textos em caixa alta. Tudo bem? Assim como você também tem o lowercase, que vai deixar tudo em caixa baixa, tudo minúsculo. E aí, botar aqui uppercase, e nesse momento, vocês vão ver que a minha variável uppercase name pode ser do tipo string ou nulo, porque no caso de ser nulo aqui, esse código não vai ser executado e isso aqui vai passar a ser nulo. Mas caso eu queira ter um fallback aqui, um escape, posso botar uma string vazia. E aí, Elvis, string vazia. Então, caso o name seja nulo, eu vou cair aqui. Então, vou dar um Ctrl Q, uppercase passa a ter um tipo de string, porque se for nulo, vai cair aqui, vai ser uma string só aqui em uppercase, mas se caso seja nulo, de fato, name, ele vai cair aqui e vai me dar uma string vazia. E aí aqui, nesse caso, não, primeiro, antes de eu seguir aqui a dica do IntelliJ, deixa eu fazer mais uma linha de código aqui, println name. E no momento que eu deixo mais uma linha de código aqui, o IntelliJ já me dá uma dica. Porque como tem mais de uma linha, ele coloca aqui esse acento circunflexo let, me indicando de que essa última linha do let está retornando para mim o valor que vai ser inserido nessa minha variável. Então, só para você deixar claro para vocês podem fazer tantas coisas quanto vocês quiserem aqui dentro do let, mas a última linha vai ser o que vai ser colocado dentro da variável. Belezinha? E aí, mas vamos tirar isso aqui agora. E aí, como eu tenho só uma linha aqui e só um fallback, o IntelliJ está dizendo para mim que isso aqui é redundante. Eu poderia remover o let, porque isso seria a mesma coisa que eu fazer isso aqui. car.owner.name, invocando com o null check, uppercase, mas caso seja nulo, vai me dar string vazia, é a mesma coisa. Tudo bem, mas eu só queria mostrar para vocês esse caso do retorno da função let. E aí, no momento que eu coloco uma outra linha aqui dentro, o IntelliJ me dá essa dica. Mas aí a dica aqui do let vai embora. Por quê? Porque você não tem como fazer daquele jeito que estava antes. Aqui, vamos lá. Calma aí. Vamos seguir a dica aqui. Você não tem como fazer duas operações do jeito que eu estava fazendo. O println e depois o uppercase. Então, mais no caso em que você só tem aquela operação bem simples de uma linha
e tal, você consegue sim estar simplificando. Show de bola. Falamos do let, falamos do also. Vamos falar agora dos outros três. E só um detalhe, antes da gente partir para os outros três aqui, tem uma questão aqui com o also, em que se vocês fizerem algo similar ao que a gente tinha antes, por exemplo, vamos ter isso aqui. O name uppercase vai ser do tipo string, vamos fazer o print ln aqui do uppercase name. Na hora que der o play, eu vou ter o nome em caixa alta, perfeito? E se eu fizer isso aqui com o also? Só para vocês verem como é que isso se comporta. Se vocês derem um Ctrl aqui, vocês vão ver que uppercase vai ser do tipo string também. Ué, mas aí eu vou ter o mesmo resultado? Não, não vão. Porque o also, se vocês fizerem dessa forma assim, atribuindo a uma variável, é a mesma coisa que se vocês estivessem fazendo isso aqui. Tudo bem? O also é literalmente ignora tudo que tiver aqui do also, beleza? Isso aqui é o que vai estar acontecendo. E também, lembra do also, significa também? Também faça isso aqui. Beleza? Então é nessa pegada. Isso aqui é o principal aqui que eu tenho nessa minha linha. Esquece o also. Mas aí no momento que você põe o also, você estava dizendo pro código, faz isso aqui que eu mandei. E também, com isso aqui no escopo, faça isso. Show de bola? Então a gente pode partir agora pro with. E o with, ele vai mexer com o nosso this. Lembra do this? Então, no momento em que eu ponho aqui, por exemplo, with, esse é um pouquinho diferente, tá? With car.owner.name, e eu abro o escopo aqui, percebe que a dica aqui do IntelliJ para mim é que this é do tipo string ou nulo, porque aqui dentro o this vai ser a variável nome. Na hora que eu colocar um print ln this, print ln, e der um play, eu vou ter aqui José. A diferença é que o with vai mudar o this aqui dentro do seu escopo. E o apply vai ser basicamente a mesma coisa, só que o uso é um pouquinho diferente. Vou fazer car.owner.name.apply. E aí fazer um print ln this. E aí vocês vão ver que eu vou ter o mesmo output, a mesma coisa. Então, Eduardo, quando que eu vou usar um ou vou usar o outro? O with, geralmente, é quando você tem esse caso aqui, em que você tem uma variável que você não quer ficar chamando repetidas vezes dessa forma aqui. Vai ficar muito verboso. É porque esse caso aqui é pequeno, mas vocês vão ver no dia a dia que existem casos assim que é um aninhamento assim gigante. Então, faz sentido vocês estarem usando o with nesses casos. E o apply, geralmente vocês vão ver mais uso na hora de definição de atributos de uma certa classe. Por exemplo, aqui, digamos que eu tenha mais atributos para minha classe carro. Eu posso ter val model, vai ser do tipo string, val year, que vai ser o ano do tipo int, val num chassi, o número do chassi, que vai ser do tipo int também. E aí, percebe que aqui eu tenho várias propriedades e, na verdade, essas daqui eu vou colocar como var para demonstrar para vocês. E elas vão ser do tipo normal delas ou nulo. E eu vou inicializar como nulo aqui, porque aí na hora de eu criar a minha classe carro, eu consigo estar criando sem passar esses meus atributos. Então, de forma que antes aqui eu estava tendo um erro, porque eu precisava passar obrigatoriamente. Mas como eu atribuo um valor padrão, não preciso. E aí, beleza. Mas digamos que em algum momento da minha aplicação eu queira setar esses valores aqui. Eles não podem ficar como nulo o tempo inteiro. Eu posso estar fazendo isso. E aí eu posso usar o apply para poder, por exemplo, pegar aqui car.apply. E aí eu posso fazer aqui dentro do escopo this.numChassis igual a 123, por exemplo. This.year igual a 2022. This.model igual, não sei, Uno. Uno nem é sedã, né? Mas tudo bem. E aí, dessa forma aqui, eu consigo estar atribuindo valores aqui para as propriedades da minha classe. E é geralmente assim que você vai ver a classe apply sendo usada. E assim como no let e no also, você também pode estar fazendo um null check aqui. Porque digamos que car seja do tipo
carro ou nulo. E aí vocês vão ver aqui que o this já mudou para o tipo carro ou nulo. E eu teria que colocar o null check aqui nos três. Ou, simplificando, eu coloco aqui antes do apply e aí tá tudo certo aqui. Essas propriedades vão ser setadas só se o apply, só se carro não for nulo. Então vocês têm que encarar o apply como dado esse objeto aqui, aplique a ele e você vai fazer essas operações. Show de bola? E aí você pode ter o run também, que aí no caso o run geralmente você vai ver sendo usado justamente para poder executar trechos de código com esse valor aqui como referência no escopo, tudo bem? O uso dele é igualzinho ao apply, mas geralmente você vai ver o apply nesses casos aqui em que você quer setar a propriedade do seu objeto. E aí eu posso fazer um print align aqui, deixa eu colocar o null check antes. Na verdade eu vou tirar aqui esse nullable da minha classe carro, dessa minha variável aqui, e eu vou fazer um print align this.brand, por exemplo. E aí eu consigo estar pegando aqui como referência esse meu carro, mas poderia ser, por exemplo, person.car.owner, owner.age, por exemplo. E aí eu poderia imprimir o this, que aí eu teria aqui no println a idade do dono do carro. Belezinha? E quanto ao retorno também, vamos ver como cada um se comporta. Vou botar aqui de volta o with também, with car. Println this. Opa. E aí vamos botar o car aqui de novo. E vamos colocar os três dessa forma aqui. Bem redundante, os três vão executar a mesmíssima coisa. Vou imprimir a classe carro aqui, o hash dela, mas se eu colocasse data class, só para lembrar, né? Vocês iriam conseguir estar vendo de uma forma bem mais legível. Show de bola? E aí o person aqui tá a mesma coisa, mas aí se eu colocar também data class para person, aqui como é que fica melhor. Show de bola. E aí, vamos ver aqui como se a gente estivesse atribuindo variáveis. E aí eu posso fazer um esquema assim. Então percebe que no apply você não vai ter retorno aqui. Então o A vai ser do tipo carro de fato, mas vai ser justamente só a variável carro. E dado esse uso do apply aqui, ele não vai retornar para a gente nada do que a gente quiser aqui dentro. Vai ser justamente só isso aqui. Variável A é igual a carro, ponto. É isso. Esse é o principal objetivo da linha. E aplique a carro o que eu tiver aqui dentro. Então eu poderia fazer um carro.year igual 2010. E aí, se eu fizer aqui embaixo agora um println car.year, vocês vão ver que eu vou ter aqui 2010, ao contrário de nulo que eu tinha antes de eu fazer isso aqui, tudo bem? Antes eu tinha nulo, agora eu tenho 2010, porque eu estou atribuindo a essa variável aqui. Deixa eu fazer assim melhor, para vocês não terem dúvida. Pronto. Porque eu estou atribuindo a variável A à instância carro, aplicando a ela carro.year igual a 2010. Show? Vamos excluir esse aqui agora. E vamos para o run. E o run, ao contrário do apply, na última linha dele você vai estar retornando sim para a minha variável a última linha aqui dentro do seu escopo. E com o with é a mesmíssima coisa. Tudo bem?